O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença, e cuspiu no chão, fez lama com a saliva, e colocou-a sobre os olhos do cego, e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se, e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai se sentando, cantando. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Eu ainda estou com a música da manhã. Derrama sobre mim. É mais alto? Como é que é? Isso. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor. Vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Solta a voz comigo. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor. Vem preencher
meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Eu me recordei da música da manhã por uma razão muito simples. O meu pai, quando ficava bravo com a gente, ele tinha uma expressão interessante: menina, eu vou te descer o braço. Você já escutou isso? Vou descer o braço em você, hein? E a segunda leitura hoje tem uma braveza. Desperta, tu que dormes. Tua mão desceu e me retirou da escuridão. Deu-me um coração. A primeira parte do refrão diz respeito ao que Deus faz. E a segunda é a consequência do que ele fez. É porque ele desceu a mão que nasce a voz do profeta. E você entenda esse descer a mão como gesto violento mesmo, não de agressão, mas daquele que acorda o que está dormindo. Minha gente, cada vez mais nós temos que nos convencer de que Deus não pode fazer nada em corações preguiçosos. Corações letárgicos não têm força de chegarem ao céu. Coração preguiçoso, o máximo que chega na esquina. O máximo que chega na esquina da vida. Porque o processo humano é dureza o tempo todo, e você sabe, você experimenta isso. Você sabe o quanto dá trabalho você lidar na honestidade. Você sabe quanto sangue você tem que suar para você amar de verdade, para você ser um homem de integridade, para você ser uma mulher de integridade. Você sabe o quanto você precisa suar sangue para manter a fidelidade às coisas. Aquele que desce a mão sobre o seu povo é para acordar. Acorda com carinho, mas acorda com urgência. Não dá para nós querermos continuar conciliando o cristianismo com a preguiça da vida. Hoje, minha gente, naquele momento em que a gente autografava os livros, quanto rosto, quanta gente cheia de história que eu gostaria de ter escutado mais tempo. Uma delas, muito simples, me disse assim, chorando: Padre Fábio, eu saí da mesa ontem. Eu saí debaixo da mesa ontem. Mas sabe onde era a minha mesa, padre? O sofá da minha casa, que eu ficava sentado o dia inteiro vendo televisão. Esquecendo da vida. Esquecendo do que Deus podia fazer em mim. Do quanto eu poderia crescer como pessoa, padre. Ocupava o meu dia inteiro assistindo às futilidades da televisão e eu mesmo não cuidando da minha vida. Sair debaixo da mesa para mim foi o mesmo que sair da poltrona. Ou você da poltrona. Eu não te quero na poltrona, não. Eu te quero é de pé. Eu te quero é de pé porque o ser humano é feito de pé. Mas o que Deus tinha me preparado para aqueles momentos dos autógrafos viria depois. Uma mulher jovem,
que com as mesmas lágrimas nos olhos me disse assim: Padre Fábio, Deus tem me mantido de pé através da Canção Nova. No mesmo acidente, Padre Fábio, eu perdi o meu pai, o meu esposo e os meus filhos. Essa pessoa está aqui, gente. Onde é que está? Está aqui. Vem aqui, minha filha. Fique de pé para que o povo te veja. Essa é a nossa celebridade. Essa é a mulher que vale a pena ser olhada nos olhos. Essa é a mulher que vale a pena ser mostrada na televisão. Venha participar da missa aqui em cima com a gente. Venha cá. Essa é a mulher que vale a pena ser vista, ser ouvida. Ficar de pé no momento em que tudo deu errado, sentir que a força da mão de Deus lhe alcança. Isso é cristianismo. É você manter-se de pé quando o Calvário está formado. Veja bem que no Calvário de Jesus está cheio de curiosos, mas são poucos os que de fato estão de pé. A curiosidade requer poltrona. Nós nos sentamos nas nossas poltronas para observar curiosamente o que acontece na vida dos outros. Mas o Calvário não é lugar de ficar sentado, o Calvário é lugar de ficar de pé, e só sobrevive aquele que sabe ficar de pé. E nós agradecemos a Deus por haver uma pessoa como você. Como é seu nome mesmo? Ficar de pé. Ficar de pé. A poltrona é o lugar dos curiosos. E o Calvário certamente deveria ter muita gente sentada, esperando a desgraça acontecer definitivamente. Esperando que o homem que atraía tanta gente morresse na sua humilhação. Eu me sento confortavelmente para observar a vida dos outros. Eu me sento confortavelmente para eu ver as desgraças da vida. Ou então eu me levanto e digo: não, eu não quero ver. Há uma história interessante, uma lenda, que dizia que certo pescador estava com seu companheiro nas margens de um grande rio pescando, quando de repente passou uma criança afogando nas águas. E um daqueles pescadores corre, pula dentro do rio, retira a criança e continua a pescaria. Daqui a pouco existe mais uma criança e mais uma descendo afogando no rio. E ele corre, o amigo dele ajuda, cada um retira uma criança e salvam mais duas crianças. Daqui a pouco são 4. E eles correm, pulam no rio e tiram as 4. Daqui a pouco são 8 crianças morrendo afogadas. Um deles pula na água e percebe que o outro não está ajudando. E ele grita: como é que você me deixa sozinho justamente no momento em que o número de crianças aumentou? Vem aqui me ajudar a salvar. Ele disse: não, eu vou mais em cima para ver quem está julgando as crianças no rio. Eu não vou ficar observando só aqui, não. Eu não vou fazer só esse pouquinho que eu estou fazendo, não. Eu quero agir com mais destreza, eu quero agir com mais grandeza, eu quero agir com mais competência, digamos assim. Porque o cristianismo está requerendo o tempo todo, está recadastrando os cristãos que de fato estão dispostos a viver, não a curiosidade do Calvário, mas a coragem de permanecerem de pé, quando tudo parece errado. Desperta tu que dormes, é a palavra.
Não dá mais para a gente continuar letárgico, não dá mais para a gente continuar fingindo que as coisas não estão acontecendo do nosso lado. A força das trevas está tomando conta, já dizia a Escritura. E você sabe muito bem quando é que a força das trevas toma conta. Quando você percebe que a infidelidade prevalece dentro das nossas casas, quando as pessoas na cegueira não percebem que estão deixando de amar na hora certa, que nós estamos nos esquecendo da responsabilidade de amar quem nós trouxemos no mundo, que nós estamos estendendo a nossa infância pelos 30, 40, 50 anos, quando nós não aceitamos o amadurecimento, quando nós nos insistimos em permanecer como crianças birrentas, com um comportamento que não diz absolutamente nada com aquilo que Jesus espera de nós. Quando nós nos sentamos na poltrona da curiosidade e ficamos observando a vida e sua artificialidade. Quando assumimos para nós, o pior de tudo, a postura do artificial. Quando a gente finge que viu, quando a gente acha alguma coisa, quando fingimos que conhecemos, quando fingimos que amamos, que caia por terra toda a hipocrisia, que perca o poder das máscaras, que caia por terra todo o poder da hipocrisia que prevalece na nossa vida. A gente finge demais que ama, mas o amor ele é provado no fogo, é na crueza, é na dura experiência de você ter que dar a vida pelo outro. Caso contrário não é amor, é uma ilusão. Você sabe que o outro te ama, não é pelo tanto que ele lhe diz, não. É pelo tanto que ele age coerente com aquilo que ele fala. O amor não sobrevive de teorias. Não adianta você dizer nos ouvidos do seu filho que você o ama, se o seu comportamento como pai não condiz com o pai que ama. Não adianta a sua palavra de mãe ser amorosa, se o seu gesto não for. Palavra que não é acompanhada de gesto é morta. Ela não modifica absolutamente nada em nós. É a história aqui. Não lemos no livro. Ninguém nos contou, está aqui. É o testemunho, minha gente. A coisa mais bonita que nós podemos na vida é a gente viver a experiência do testemunho de alguém. Você entrar na vida do outro pela força daquilo que ele viveu. É você se tornar íntimo. Eu vi a expressão de choro de tanta gente. Vocês nunca viram a Lucimara na vida. Ficaram sabendo da vida dela agora. E você foi atingido. Eu vi na expressão de muita gente aqui. Estou vendo agora. Lágrimas que brotam por uma pessoa que você nunca viu na vida. Sabe por quê? É a maravilha do amor de Deus em nós. Estava almoçando com o Eto hoje, dizendo a ele: Eto, eu vejo aquele rincão lotado, o centro de evangelização lotado, e fico pensando: oh meu Deus, quanto coração especial nós temos aqui hoje. Que é a pena. Quanta gente que teria o direito de pregar, de pegar esse microfone aqui e de nos ensinar valores que nós só lemos nos livros. Quanta vida em vocês. Quanta gente que a duras penas tem levado um casamento adiante, suportando traições, suportando enganos, por amor ao marido que tem. Quantos homens, sendo o sustento de uma casa, estão aqui dentro, porque acreditam ainda no poder de Deus, porque ainda não se curvaram ao poder das sombras, que manda viver a preguiça. Para que muito esforço? A lei tem que ser do menor esforço. Eu não sei. E não é à toa que o Calvário é subida, não é descida. O Calvário é ladeira acima. É caminho que se faz nas pedras, não é asfaltado.
Não é caminho em que seus pés deslizam com facilidade. Não é. A dor não é um caminho onde os nossos passos não deslizam com facilidade. As escolhas mais valorosas nunca serão caminhos onde os nossos pés deslizarão com facilidade. Não se chega aos céus de patins. É com essas botas da dor difíceis. É cravando estes pés para que você não despenque. É subida. É rapel. Mas ninguém nos prometeu que o valor seria alcançado com facilidade. Se há alguma religião que hoje diz que o valor é fácil de ser alcançado, é possível que essa religião esteja equivocada a respeito daquilo que ela prega. Você sabe muito bem o quanto você precisou suar, o quanto você precisou lutar para você poder chegar ao lugar que você chegou. E de repente você olha para o seu filho querendo tudo de mão beijada. E você vai tentar dizer, meu filho, mas não pode ser assim. As coisas não virão com essa facilidade que você está pensando. E ele olha para, pai, pelo amor de Deus, a vida hoje é outra. Não, a vida é a mesma. A vida é a mesma, nós é que não estamos conseguindo viver com a mesma qualidade.
trair? Se já dá trabalho cuidar de uma, imagina de duas. O amor requer calma, olhar devagar. Minha gente, essas coisas são tão simples, só que nós ouvimos pouco sobre elas, não é verdade? Nós perdemos a oportunidade muitas vezes de mudar a nossa vida com gestos concretos simples, de retirar essas vendas dos nossos olhos e abrir. Meu Deus, como é que eu pude fazer isso com a minha casa até o dia de hoje? Como é que eu pude não amar quem merecia ser amado, meu Deus? Como é que eu pude fazer isso? É isso. A gente corre o risco de que a vida passe e a gente não abra os olhos para isso, e por isso a palavra de Deus está ali, gritando: desperta tu que dormes, abre os teus olhos, veja aquilo que você tem na vida. Volta para a sua casa hoje com o desejo de acolher o que você tem, com o desejo de consertar o que está errado. Dá tempo, não tem problema, ninguém está nos condenando a nada. Estamos apenas abrindo os nossos olhos para que a gente volte e enxergue o território que sempre foi nosso, mas a gente viveu como se não fosse. Tua mão desceu sobre mim e me retirou. E profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Da sua casa, você é o profeta. Da sua casa, você é convidado a ser o profeta. E aquilo tudo que Deus mexeu hoje, que Deus mexeu ontem, que Deus mexeu sexta-feira, tem que ser matéria-prima para nos motivar a voltar para lá diferente. Você vai chegar na sua casa e você vai ver as pessoas do mesmo jeito. Elas estarão do mesmo jeito que você deixou, porque elas não vieram ao acampamento. Se você pode esperar alguma transformação na sua casa para este acampamento, é você, não aquele que ficou lá. A transformação será possível neste que agora, em nome do poder de Deus, nós enviamos. Esta missa é de envio, esta Eucaristia é de envio, porque nós selamos em cada um que está aqui o poder de ser profeta na sua terra, no seu território, na sua casa. Chega lá e delimita e diga que a partir de hoje você será voz que estará a serviço da profecia, voz que estará a serviço do amor, porque o cristianismo ele estará vivo, presente entre nós quando nós sairmos da preguiça, quando nós deixarmos de dormir, quando nós nos levantarmos da poltrona. Deixa de gente curiosa vendo fracasso, não, levanta da poltrona. A sua casa precisa de você de pé, e as suas feridas vão sendo curadas à medida em que você curar a ferida dos outros. A sua ferida vai ser curada, é processo. Nós não estamos saindo daqui prontos, não, estamos saindo motivados. O motivo você já tem. Desperta, olha para aquilo que você tem na vida, olha para essa criatura que perdeu tanto, está aqui, pronta para recomeçar. Você ainda tem tudo, você não perdeu quase nada. Seja justo diante do que Deus lhe oferece. Que o sofrimento do outro nos aponte para aquilo que ainda pode ser melhor em nós. Sem lamúrias, não volte lamuriano, não volte reclamando, não. A sua casa não merece a sua lamúria, a sua casa merece a sua coragem. Seu pai está lá, com os mesmos defeitos,
mas você vai voltar com muito mais qualidades. Aquele que tem qualidades pode saber compreender o defeito dos outros. A gente não suporta o defeito do outro é quando todos os defeitos estão em nós também. Sua mãe estará do mesmo jeito, com o mesmo enjoamento, com a mesma fala, não importa. Você está diferente. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz deu-me um coração adorador. Solta a sua voz. Tua mão desceu sobre mim. Deu-me mãos e voz Fica de pé comigo agora. Fecha seus olhos. Põe a mão nesse coração. Eu sei que nesse coração aí toda a sua família está presente. E eu quero que você agora visualize uma dessas pessoas, cada uma dessas pessoas que vive na mesma casa que você. Todas as pessoas que fazem parte da sua vida. Visualize. E peça que Deus lhe revele agora o que Ele quer que você faça em relação a cada uma delas. Esse acampamento tem que ser de comprometimento. Esse acampamento tem que ser de comprometimento. E peça a Deus agora. Peça a Deus que lhe dê toda a coragem, toda a força de fazer por elas aquilo que elas precisam que você faça. De você ser para elas aquilo que você precisa ser. E a segunda parte dessa canção é a resposta de Deus ao pedido do povo. Ele diz assim para você: eu derramo sobre ti meu espírito de amor, vou preencher teu coração, fazer-te forte e fiel, um amigo meu. Minha mão desceu sobre ti e te retirei da escuridão. Dei-te mãos e voz de profeta, dei-te um coração adorador. Canta comigo bem bonito. Tua mão desceu sobre mim. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Dei-te mãos e voz de profeta, deu-me um coração. Solta um grito de vitória pro Senhor agora. Para de preguiça, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Creio em Deus Pai,
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.